inflação é passado, presente e vai ser futuro. Pobre, ele fica mais pobre e feliz. Oi, gente, e hoje o Casal Investidor vai falar com vocês sobre inflação. É isso aí, pessoal, e antes de mais nada, já vai clicando aí no like para poder fortalecer o nosso canal. E se vocês gostarem do nosso conteúdo, se inscreva, é só clicar aí embaixo aí no botão de se inscrever e no sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? E o que é inflação? Eu ouço a palavra inflação desde que eu era criança. Às vezes estava passando no jornal, estavam lá eles falando sobre inflação. Às vezes ouvia as pessoas conversando, estavam lá eles falando sobre inflação. E era sempre num tom negativo. Sim, verdade. Não era algo assim que você olha e fala, oh, isso é positivo. Mesmo quando criança, eu já podia sentir que a inflação não era uma coisa boa. Mas peraí, o que é essa tal da inflação? A inflação, ela é o aumento generalizado de bens e serviços. E ela também diminui o valor da moeda e aumenta o custo de vida do consumidor. Mas, pessoal, essa inflação, ela só é um problema quando ela começa a subir de maneira descontrolada. Porque se vocês prestarem atenção, o governo sempre fala assim, a gente tem que controlar a inflação, mas eles nunca falam assim, a gente tem que acabar com a inflação. Até porque um pouquinho de inflação, ela é saudável para a economia, né? Mas quando ela sobe de uma maneira descontrolada, aí sim que começa a gerar grandes problemas. E por que a inflação ocorre? A inflação ocorre geralmente quando o governo imprime muito dinheiro. A inflação também ocorre quando há um desequilíbrio na economia. E tem a inflação psicológica, né, que é especulativa. Sim. É aquela que o mercado começa a achar que vai ter uma inflação, já começa aumentando os preços, e quando vê a inflação está alta e nem tinha um motivo exato. Foi só uma especulação e aí depois gerou um problema. Gerou um grande problema. E nós tivemos também recentemente, pessoal, assim, a receita para que tudo desse errado, porque como minha esposa tinha falado agora há pouco, quando você começa a imprimir dinheiro demais, então também causa inflação. O que aconteceu com os governos do mundo inteiro? Eles passaram a imprimir dinheiro por causa da pandemia do Covid-19. Né? Então, com isso também, o que aconteceu? Nós tivemos o problema da oferta e da demanda, que é o que eles chamam de supply chain. Com isso, um exemplo, os produtos que estavam vindo da China ou, sei lá, das empresas, eles não estavam chegando nas prateleiras. E aí, como era um exemplo, eram todos os produtos, né? Então, aconteceu também um grande processo inflacionário. Sim, e também, gente, como muitas pessoas estavam trabalhando em casa e mesmo assim ainda recebendo dinheiro, né, do governo, então eles estavam com muito dinheiro e começou a gastar muito também. Isso também faz com que a inflação aumenta. Muito dinheiro, né, entrando no mercado, faz com que também a inflação aumenta. Pois é, pessoal, uma outra coisa também que ajuda a impulsionar, né, que ajuda a crescer essa coisa da inflação é o seguinte, quando a inflação está subindo meio que descontrolada, o que acontece? A economia ela passa a crescer também rápido demais. Então, quando a economia começa a crescer muito rápido, passa a faltar mão de obra, né? E aí, como está faltando mão de obra, as pessoas que estão trabalhando no emprego, elas passam a exigir mais dinheiro, né, para poder estar naquela posição. E aí, o que acontece? É um ciclo vicioso, porque se eu estou exigindo mais dinheiro, né, para poder estar trabalhando na sua empresa, aí você tem que repassar esse valor. Para quem que você repassa esse valor? Para o consumidor, tem que aumentar o preço, né, dos meus produtos. Então, eu passo a ganhar mais, aí o patrão passa a aumentar o preço dos produtos, e aí vai virando aquele ciclo vicioso, né, porque aumenta aqui, e a inflação só vai aumentando. A gente só vê o problema quando chega na gente, né, no consumidor, no consumidor final. Aí é que a gente começa a olhar e falar, pô, tá tendo um problema aqui. Por exemplo, eu no ano de 2021, eu já estava falando com você sobre a inflação. Sim. Depois que foi começar a falar nos jornais, porque eu sou uma pessoa que olha, né, gosta de observar essas coisas, preços, comparo, entendeu? E quando que o aumento da inflação ele seria saudável, né? Será que se é que a gente pode colocar nessa forma assim de saudável? Que geralmente ocorre normalmente, é quando ela vai ocorrendo ano por ano, né? Cada ano vai subindo um pouquinho, mas não é aquela coisa assim absurda, né? Vai subindo ali um pouquinho, tanto que se você for olhar, por exemplo, você pegar um ano e falar assim, 1998, quanto que era uma lata de óleo? Aí você vai olhar e quanto que é uma lata de óleo hoje? Entendeu? Você vai ver que eram preços totalmente diferentes, porque ano por ano ela foi aumentando. Essa é considerada uma inflação normal. Né? A inflação ela é preocupante quando em pouco tempo
ela sobe, né, dá aquela subida no gráfico. Sim, foi o que você tinha dito antes, né? Quando ela sobe é meio que repentino, meio que descontrolado, porque o governo ele sempre tenta estar ali, né, equilibrando, não o governo, né, que seria o Banco Central. Sempre tenta manter um equilíbrio, né? Porque a questão é o equilíbrio. É, o equilíbrio que é o saudável, né? Ela vai de pouquinho em pouquinho, aí não é preocupante, ela faz com que a economia cresça, né? Mas então, pessoal, muitas pessoas ficam se perguntando quem geralmente sofre com esse aumento da inflação. Geralmente, quem sofre com esse aumento da inflação são as pessoas mais pobres. Porque é o seguinte, o rico, quando ele vai no mercado comprar alguma coisa, ele vê que as coisas subiram de preço, mas ele simplesmente fala, subiu de preço poucas coisas, ele paga ali e acabou. Agora, geralmente não. O pobre, quando ele chega ali na boca do caixa, às vezes ele tá com dinheiro contado. Então, às vezes, ele vai lá e levou assim, a quantia para poder comprar uma certa quantidade de coisas, chega lá, a pessoa tem que estar tirando coisas e colocar do lado para não passar. Eu já vi isso várias vezes acontecer. Isso é uma coisa assim que chega a doer, sabe? Tipo, eu já trabalhei em supermercado e você vê a pessoa assim, que se ela pegou, gente, é porque ela necessita, né? Sim. Ou porque às vezes tá com vontade de comer uma coisa, ou porque nem realmente precisa. É muito triste você ver a pessoa olhando ali o preço e falando assim, tira esse produto aqui. E nem, tipo assim, igual eu trabalhava, é uma situação muito complicada. Porque, tipo assim, a pessoa que tá ali no caixa, ela sente, mas também não pode fazer nada. Porque, sim, tipo assim, é só um trabalhador. Porque, geralmente, assim, a inflação, pessoal, ela atinge as pessoas mais pobres, as menos favorecidas, né? Porque é aquela questão, a corda, ela sempre arrebenta do lado mais fraco. Sim, o rico, ele vê que tá aumentando, mas o estilo de vida dele continua o mesmo. Entendeu? Ele não tem que estar ali tirando um produto. Porque esse dia mesmo eu vi no jornal, que eles falando assim, a inflação, ela vai afetar a todos. Na hora eu já pensei assim, não, ela vai afetar a todos no sentido que as pessoas estão tendo que pagar ali, mas quem é que vai estar sofrendo é o pobre. O rico ou classe média alta, eles têm o dinheiro. Vai ficar mais caro para eles, mas não vai mudar o estilo de vida deles. Eles não estão tirando um produto ali a menos ou cortando. E uma outra coisa, né, que acompanha aí a inflação é o salário mínimo. Às vezes eu vejo as pessoas assim, o governo tinha que aumentar o salário. Gente, são só números. Por quê? Esse aumento que o governo dá é só a correção da inflação. Tá? Ele não está aumentando o seu poder de compra, né? Ele só está aumentando o número ali que é equivalente à inflação. É só isso, você não está ganhando mais. É verdade. O que as pessoas têm que colocar na cabeça é isso. Quando vocês forem pedir para o governo alguma coisa, você tem que pedir o quê? É poder de compra, né? O interessante é isso, igual a grande diferença que a gente vê entre o Brasil e os Estados Unidos é isso, é que aqui nos Estados Unidos as pessoas têm um poder de compra maior. Tipo um exemplo, você vai ali no mercado, você consegue comprar uma televisão grande aí de 50 polegadas, você consegue comprar aí, sei lá, por $250. Você vai no Brasil, a mesma televisão aí custa quase R$3.000. Então, pessoal, o que vocês têm que estar exigindo do governo é o quê? É poder de compra, né? O importante é poder de compra, porque eu me lembro que lá por volta dos anos 2000, eu ganhava R$180, que era o salário mínimo. Hoje o salário mínimo está aqui em torno de 1.120 ou 1.200 e alguma coisa. Então, o que acontece? O que eu comprava aqui antigamente com 180 é a mesma coisa que eu compro aqui. E às vezes eu ainda compro menos com os 1.200 aqui. Então, vocês estão entendendo? A questão, o que a gente precisa é de poder de compra. Então, essa que é também uma das grandes diferenças que a gente vê entre o Brasil e os Estados Unidos, né? E também se a gente voltar, por exemplo, voltasse no tempo, quando o salário mínimo era 180, aí a pessoa que ganhasse 1.200... Nossa! Tipo assim, só para vocês terem uma ideia de que são só números. Porque, por exemplo, quanto que hoje a pessoa que ganhava 1.200 nos anos 2000 com 180... Seria um rico, né? Seriam o quê? Seriam praticamente quase 10 salários mínimos. Né? Então você vê que nem o salário também realmente não corrige tanto assim, né? Quanto a gente imagina. Mas tem que olhar também quanto tempo, né? De anos. Sim. Então foi pouquinho em pouquinho, é só corrigindo a inflação, como eu já tinha falado. Só corrigindo a inflação. Essa coisa, eles batem tanto nessa tecla, o governo, por exemplo, quando é de política, queremos aumento de salário, é só... E também, pessoal, não adianta nada. Quando você fala assim, a gente quer aumento de salário. Então vamos lá, vamos pensar direitinho. Você aumenta o salário do seu funcionário, porque o governo está exigindo isso. Tudo bem, você aumentou o salário dele. Automaticamente, você vai ter que aumentar também o preço do seu produto. Porque você aumentando o preço do seu produto aqui, você vai conseguir pagar um pouco a mais para os seus funcionários. Só que aí os seus funcionários eles vão pagar também mais caro pelo produto na prateleira. Então não adianta, são só números, acaba sendo um ciclo.
É porque o empresário não vai ficar no prejuízo. Claro ele vai que não. repassar esse valor. O governo tá me mandando eu pagar mais aqui, ok, eu vou Tudo pagar bem. mais, mas eu vou aumentar aqui Sim. esse valor. E é sempre assim. É sempre assim. Porque A história sempre se repete. Quando se trata de salário, né, valor de salário, o que as pessoas deveriam ter em mente é o seguinte: se eu ganho um salário mínimo, eu quero ganhar 3 salários e não aumentar o valor em si do salário mínimo, mas eu quero ganhar 3 salários, eu quero ganhar 4 salários. Aí sim você ia ter um poder de compra, aí sim a sua vida ia estar mudando, porque os produtos iam continuar naquele preço e você ganhando mais. Agora, quando é só o salário, é como a gente já falou, é só número, é só correção. Daqui a pouco, um exemplo, o salário vai estar aí 2.000, mas em compensação, para você fazer as compras do mês, vai estar quase 2.000. Também. Né? Ou senão eles vão lá e aumentam o salário mais ainda. Pode colocar o salário 10.000, não adianta, vai ser apenas números. Tem países que a pessoa vai comprar um pãozinho, é tipo 10.000. Era um grande problema de antigamente, antes do Plano Real, era isso, né? Que você ia comprar alguma coisa, era 1.000 cruzeiros, 5.000 cruzeiros cruzados, eu nem lembro bem. Não lembro também. Mas era mais ou menos assim, era um valor assim, exorbitante. Um pão era quase 5.000 cruzeiros cruzados. Não, é que tem países que você não sabe o valor, por exemplo, da moeda, e que você olha o preço de uma coisa e fala, tá doido? 10.000? Tipo, essa coisa que seria $1. Tipo, não faz sentido na cabeça, mas é porque a moeda já tá super desvalorizada. É verdade. Né? Então isso ocorre. Pois é, pessoal, e também tem uma coisa interessante, né? Não é tão positivo não, mas vocês sabiam que se você deixar o seu dinheiro na poupança, né? E aí, com uma taxa de inflação de 3% ao ano, durante 24 anos você acaba zerando o valor que você tem na poupança. Quando eu digo zerar, eu tô querendo dizer assim, que o seu dinheiro ele vai praticamente valer zero, valer só um pouquinho, porque vai perdendo a valorização. É o que você tinha falado, são apenas números. Então, é algo muito complicado essa coisa da inflação. Eu até ouvi, né, um empresário falando que o pobre, ele fica mais pobre e feliz. Né? Porque às vezes ele coloca, por exemplo, hoje, ele coloca R$10.000, por exemplo, na poupança. Sim. Aí ele fica olhando lá assim, nossa, eu tenho R$10.000 na poupança. Aí daqui 10 anos, esses R$10.000, eles não vão ter o mesmo poder de compra, né? Você não vai comprar em 10 anos o que você comprava 10 anos atrás com aqueles 10.000. Mas na sua cabeça você fica assim, eu tenho 10.000 lá, eu tenho 10.000. Na sua cabeça é como se tivesse muito. Não, e você perdeu. Um outro exemplo também, desculpa até te cortar, na época quando começou o Plano Real, né? Eu lembro que você comprava um carro, um Uno Mille, você comprava um Uno zero por R$9.999, era até promoção, R$9.999. Então, tipo assim, hoje você vai olhar o preço de um carro zero aí, eu acredito que na faixa de uns R$40.000. Então, isso aí dá pra vocês verem o que é inflação, né? Sim, a inflação, né, a gente é afetada por ela todo ano, né? E neste momento que nós estamos vivendo hoje, a gente está sendo afetada mês a mês. Sim, mês a mês. Não é mais por ano, é mês a mês. Tenho certeza que as pessoas hoje, né, quando chega aí no supermercado, né, se precisa comprar um carro, qualquer coisa que você precisa comprar. Falou em comprar, tá todo mundo sentindo aí na pele, né? Esse momento que a gente tá vivendo, que a inflação, ela tá muito alta. Sim, e aí agora vocês devem estar aí, né, meio que se perguntando, deve estar matutando nas suas cabeças assim, poxa, mas e como é que controla essa inflação, né? O que pode ser feito? Geralmente, pessoal, o governo, quando a inflação está muito alta, ela começa a fazer o quê? O governo começa a aumentar os juros, né? Então, quando o governo começa a aumentar os juros, o dinheiro para empréstimos passa a ficar mais caro. Então, no caso, imóveis passa a ficar mais caro, né? Igual você vai comprar, um exemplo, uma casa, eles subiram a taxa de juros. Então, um exemplo, se você pagava na sua prestação da casa e você pagava R$1.000 ou $1.000, dependendo do valor dos juros, né? Você vai pagar aí por volta de 1.500. Né? Então, tipo assim, isso faz com que as pessoas vão desanimando, então vai esfriando o mercado, igual carro também, é a mesma coisa, né? O pessoal tá comprando carro igual doido, aí a inflação começa a subir. Aí o que no caso do Banco Central, né, o governo faz? Eles vão lá, aumentam os juros, aí as pessoas já passam a pensar assim, poxa, esse carro tá saindo meio caro, acho que não vou comprar agora não, vou esperar. E aí eles começam a modificar os sentimentos na cabeça das pessoas, então as pessoas, elas passam a recuar, né? E aí a economia começa a esfriar. A economia vai esfriando e as coisas vão se normalizando. É onde que é a questão do equilíbrio, né? As coisas vão abaixando o preço, as casas começam a baixar de preço, os carros, aí daí a pouco
começa a reduzir o preço também de combustível, né, de tudo, e aí no caso, lá na ponta, né, na prateleira, os produtos também começam a cair de preço e as coisas vão se normalizando. E as pessoas devem estar se perguntando, ué, a gente é o tempo todo controlado? É sim. Manipulados, né? Manipulado. Até quando você está comprando ou deixando de comprar, você está sendo manipulado pelo governo, né? O governo é quem fala, agora o povo pode comprar, ou agora o povo precisa maneirar, ou agora o povo precisa parar. É igual você falou, igual exemplo, quando o governo ele quer que as pessoas gastam mais dinheiro, o que ele faz? Ele reduz a taxa de juros, né? Aí no caso a poupança, que seria a renda fixa, ela fica muito, muito pequena, então as pessoas, por que você vai deixar dinheiro na poupança se a poupança não tá te rendendo nada, né? Tá rendendo uma miséria. Aí que o governo ele tá meio que indiretamente forçando você a gastar. E aí quando o governo aumenta ali a taxa de juros, aí passa a ficar legal você economizar. Sim, fala, vamos aproveitar. Porque os produtos, igual eu tinha falado agora há pouco, os produtos ficam caros, né? Casa, carro, tudo passa a ficar caro. E aí se você poupar e colocar o dinheiro, no caso, num CDI, ou colocar, né, no Tesouro Direto, que seja, ou igual eu tinha falado antes aqui nos Estados Unidos, que você tem o High Yield Savings, né, ou Money Market Account, quando você passa a economizar e coloca o dinheiro nessas contas, aí o governo tá fazendo com que você poupe. Então nós somos manipulados o tempo inteiro. Não, é igual, por exemplo, em 2020 com a pandemia e as bolsas só subindo. Lógico que teve o início, que ela teve a queda, né, ali no início de 2020, mas quando foi lá do meio do ano em diante, ela começou a subir. Até porque também foi o excesso de dinheiro. É isso, o povo tava tendo muito dinheiro, não tinha onde gastar, porque tava tudo fechado. Tudo fechado. Ninguém tava viajando, ninguém tava fazendo nada. Começou a todo mundo com medo. Segurar o dinheiro, né? Porque é o que nós estamos falando, nós somos manipulados. Tipo, né, tá com medo, vamos guardar, a gente não sabe o que vai ser. É incerteza. É incerteza. É igual agora, tá todo mundo com incerteza por causa da inflação. Então quando você tá com incerteza, o que você faz? Você poupa, você segura, você fica, né, a pessoa, igual o pessoal falava antigamente, você fica mais veaco, você fala assim, opa, não vou gastar aqui agora não, vou segurar aqui, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Sim, um outro exemplo disso é que o ano passado, as casas aqui nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil também estavam assim, gente, mas aqui nos Estados Unidos estava tipo um leilão. O dono, ele colocava a casa, tipo assim, eu coloquei a casa para vender por 1 milhão. Chegava, as pessoas falavam, não, eu te dou 1.100.000, te dou 1.200.000. Tava tipo assim, um leilão. Hoje, as casas já estão diminuindo o preço e nem a tendência é que venha diminuir ainda mais. Até porque, como inflacionou demais o mercado, no caso imobiliário, as pessoas, o salário delas não é compatível. Né? Então, tipo assim, hoje, vamos dizer, pro average Joe, né, a pessoa normal, é muito difícil com o salário dela ela conseguir comprar uma casa. Então realmente é o que nós tínhamos falado antes, precisa ter o equilíbrio. Aumentou os juros, as pessoas já falam, não, opa, agora não dá pra comprar não, porque realmente fica muito salgado. Porque já tava caro o preço e com os juros altos, nossa, aí fica uma loucura. Então, gente, resumindo, a inflação é passado, presente e vai ser futuro. Nós é que temos que aprender a conviver com ela, pois a inflação controlada, né, um equilíbrio é saudável. Isso, é verdade, ela liga, né, equilibrada, é saudável pra gente. Pois é, pessoal, é bom lembrar que o importante não é o aumento do salário, né? Agora que você já tem um conhecimento, o importante é o quê? É o aumento do poder de compra, tá bom? Então é isso aí, esse é o nosso vídeo por hoje. Se vocês gostaram aí desse conteúdo, não esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal aí, beleza? E segue a gente também lá no Instagram, lá nós estamos como Casal Investidor USA. Então tá bom, obrigado por assistir nosso vídeo e até mais. Até mais.